Olá, eu sou o professor Giovanni Lima, vamos para a aula 8. O tema de hoje é gravitação. Gravitação, inicialmente a gente começa aí com as leis de Kepler, tá? As 3 leis de Kepler. Vamos estudá-las a partir de agora. Primeira lei, lei das órbitas, né? Diz que as órbitas que os planetas descrevem ao redor do Sol, elas são elípticas, tá? E essas órbitas, em algumas situações, como a da Terra, por exemplo, elas são bem próximas de um círculo, tá? Só que elas não são totalmente circulares, como mostra aqui na figura, ó. Essa é a representação de uma elipse, ok? Essa é a primeira lei. A segunda lei diz o seguinte: a linha imaginária que liga o Sol aos planetas que o orbitam varre áreas iguais em intervalos de tempos iguais. O que quer dizer isso? Se você pegar aqui, ó, 2 pontos nessa trajetória de um planeta ao redor do Sol, e aí você medir a área, por exemplo, aqui, ó, desse ponto até esse ponto, né? Tem uma certa área e um tempo. Aqui também, desse ponto até esse ponto, você tem uma certa área e tem um certo tempo. Então, ó, essa área é igual a essa área e esse tempo é igual a esse tempo, ou seja, eles gastam o mesmo tempo nos 2 movimentos e essas áreas são iguais. Isso ocorre devido à mudança de velocidade, né, pessoal? Aqui, ó, mais próximo do Sol, que é o periélio, a velocidade do planeta ela aumenta. Então você tem que ter um aumento de velocidade aqui para ter uma área aqui que compense, né? E aqui a velocidade, que é no afélio, né? A velocidade diminui, isso é evidente, né? Para mim ter o tempo, o intervalo de tempo igual nos dois, a velocidade tem que aumentar, ok? A terceira lei, que é a lei dos períodos, ela diz o seguinte: o cubo do raio médio, né, de órbita de um planeta é diretamente proporcional ao quadrado do seu período de translação. Essa lei ela foi deduzida por Isaac Newton, ela não foi deduzida por Kepler, até mais ela se chama terceira lei de Kepler. E aí o que quer dizer isso? Quando você pega aqui, ó, o tempo que um planeta gasta ao redor do Sol, eleva ao quadrado e divide pelo raio desse planeta, né, o raio médio de distância ao Sol e eleva ao cubo, quando você faz isso aqui, você tem um valor constante para qualquer planeta, tá? Por exemplo, ó. Então vamos ver essa tabela aqui que relaciona a terceira lei de Kepler, tá? T ao quadrado sobre R ao cubo. Quando você faz essa razão do período ao quadrado dividido pelo raio dos planetas ao cubo, você vai ver que dá exatamente uma constante, ó, tá? Nesse caso, sempre uma constante de valor aproximado 1, né? Essas casas decimais aqui diferentes, ó, elas acontecem por causa das imprecisões das medidas, tá? Mas, de certa forma, a terceira lei de Kepler, ela relaciona o período de um planeta, tá? Ou seja, o tempo que ele demora para dar uma volta em torno do Sol, né? Pelo seu raio ao cubo, que é a distância desse planeta até o Sol, ok? A lei da gravitação universal de Newton, né? Newton, ele descobriu, né, deduziu uma lei que relacionava a massa do corpo central e as massas dos corpos que orbitam, tá, esse corpo central. Essa expressão de Newton, né, ela foi deduzida por ele e ela está mostrada aqui no slide, ó. Ele diz que a força gravitacional, né, entre 2 corpos, ela é igual ao quê? A constante universal, que tem um valor definido, a massa 1, que pode ser a massa do Sol, multiplicada, né, pela massa do corpo 2, que pode ser qualquer planeta, tá? E dividido pela distância entre eles elevado ao quadrado. Então essa é a lei da gravitação de Isaac Newton. A partir dessa lei, pessoal, a gente pode deduzir uma coisa muito importante, que é a aceleração da gravidade, tá? Quando você tem aqui, por exemplo, um planeta, né? Pode ser a Terra, pode ser o Sol, tá? Tanto faz. Então você tem aqui um corpo, você está sobre a superfície desse planeta. Você sabe que age uma certa força lhe atraindo, né, em direção a esse planeta, em direção ao seu centro, tá? Que aqui nós chamamos de força-peso, né, no caso da Terra. Como é que a gente pode deduzir que quando um corpo está sobre o campo gravitacional aqui, ó, existe uma aceleração sobre ele? Bem simples, tá, pessoal? Como é que a gente faz isso? Você sabe que sobre todo corpo que possui massa, tá, e é acelerado, você pode aplicar a segunda lei de Newton.
Força resultante, massa vezes a aceleração. Nesse caso, qual é a força resultante que age sobre o corpo que está no campo gravitacional? É a própria força gravitacional. Então, a gente pode igualar força resultante igual a força gravitacional. A força resultante, né, é a massa vezes a aceleração. A força gravitacional é dado lá pela lei da gravitação de Newton, né? A constante, massa do corpo maior, né? Que nesse caso aqui é a Terra, massa do corpo menor, que pode ser você, e a distância entre os dois corpos é elevado ao quadrado. Veja que eu posso cancelar a massa, ó, esse mzinho, ó. Ela fica desprezível. Então, fica aqui a aceleração igual a g, que é a constante, massa da Terra, dividido pelo raio ao quadrado. Então, aqui, essa aceleração a gente chama de aceleração gravitacional, tá? Que é o gzinho, aceleração da gravidade, é dada por essa expressão. G é a constante de Newton, tá? O valor dela é conhecido, tá? O valor da constante é 6,66 vezes 10 elevado a menos 11. A massa do Sol também é conhecida e o raio do Sol ao quadrado, no caso aqui, também é conhecido. Então, você pode substituir os dados, tá? Então, você encontra aqui, no caso da Terra, tá? Que a aceleração na Terra é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Vamos fazer algumas questões para ver como o Enem trata disso, tá? O Enem aqui, nessa parte de gravitação, eles estão cobrando muito questões conceituais, tá? Para você pegar uma certa situação e interpretar a partir das leis da gravitação, tá? Vamos trabalhar essa questão aqui, por exemplo, ó. Em 20 de julho de 1969, Neil Armstrong tornou-se o primeiro homem a pisar na superfície da Lua. Ele foi seguido por Edwin Aldrin, ambos na missão Apollo 11. Eles e os astronautas que os seguiram experimentaram a ausência da atmosfera e estavam sujeitos às diferenças gravitacionais. A aceleração da gravidade na Lua tem 1/6 do valor da Terra. É 6 vezes menor, né? Aí ele pergunta, em relação às condições na Terra, um salto oblíquo na superfície da Lua teria alcance. E aqui tem as opções. Bom, vamos fazer algumas interpretações, né? Se a gravidade lá, a aceleração da gravidade na Lua é 6 vezes menor, então fica intuitivo que a força gravitacional da Lua sobre esses astronautas é menor. É 6 vezes menor em relação à da Terra. Então, se é feito um salto oblíquo, que nem eu estou fazendo aqui no mouse, ó, se é feito um salto oblíquo, com certeza ele vai ter um alcance maior, tá? Então já sairia aqui letra A e letra B. Igual não pode ser, né? Porque para ser igual, teria que ser o mesmo valor da gravidade nos dois. Então, ó, na letra D diz assim, maior, pois a aceleração da gravidade é 6 vezes menor. Então, essa aqui é a nossa opção, né? Letra D. Por quê? Porque a aceleração da gravidade lá sendo 6 vezes menor, você vai ter uma força atrativa, uma força gravitacional menor. E isso faz com que eles tenham um deslocamento maior, né? Aí na letra E diz assim, maior, pois na ausência da atmosfera não há resistência do ar. Tudo bem, é uma afirmativa correta, mas não é o motivo essencial pelo qual esses astronautas teriam um alcance maior, né? Então aqui a gente fica com a letra D, tá? Letra D. Então, resumindo, gravitação, você tem as 3 leis de Kepler, tá? Primeira lei, órbitas elípticas. Segunda lei, lei das áreas, né, e dos tempos iguais. E terceira lei, aquela razão entre o período de translação e os raios médios. E sobre a lei de Newton, né, da gravitação, lei da gravitação universal. Na lei da gravitação universal, você tem que existe uma força de atração entre dois corpos que possuem massas, tá? Essa força de atração entre os corpos, ela depende dessas massas e depende da distância entre eles. Então,
E como isso é cobrado no Enem, pessoal, é mais conceitualmente. Então, estude esses conceitos, a interpretação das equações, que você com certeza vai se sair bem nas questões que aparecerem sobre isso. Para mais, você pode entrar lá na plataforma Eduque, tá? Baixe os slides, reveja a aula, faça mais exercícios e até a próxima aula.